Bom dia, pessoal, tudo bom? Prazer, meu nome é João. Bom, queria agradecer primeiro o convite aí, a Lê, pessoal da organização, o Piccolo também, que deu essa oportunidade. E eu queria começar me apresentando. Meu nome é João Rodrigues, como ela já falou, especialista em inteligência artificial e automação aqui na KPMG Business School. A gente vai chamar carinhosamente de KBS, tá? É um diminutivo ali para ficar mais fácil. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, então tem o QR Code aí, será um prazer aí a gente entrar em contato, conversar um pouquinho sobre o tema. Tá? Bom, e o que eu quero falar hoje aqui para vocês é o que eu considero ser, na verdade, o verdadeiro desafio ali, na minha percepção, do L&D na era da inteligência artificial. Né? E quando eu falo do verdadeiro desafio, é o que eu costumo viver ali no dia a dia, desenvolvendo alguns treinamentos, algumas iniciativas da KBS. E nesse desenvolvimento a gente começa a perceber alguns padrões, né? Que não necessariamente, para a pessoa ter uma produtividade real, um ganho real ali com a inteligência artificial no dia a dia profissional, não necessariamente ela precisa ter o conhecimento técnico em tecnologia, né? Até porque as ferramentas elas são intuitivas, cada dia que passa é mais fácil de você comunicar com essas ferramentas, até porque hoje em dia elas aprenderam a nossa linguagem, né? Que era algo que não acontecia anteriormente, que para você conversar com uma máquina você tinha que conhecer a linguagem de programação, poucas pessoas conheciam, e hoje elas entendem a nossa linguagem. Então, não necessariamente você precisa de um conhecimento técnico para que você consiga ter um ganho de produtividade real no dia a dia com essas tecnologias, digamos assim. Então, o que sobrou para a gente ali no L&D, desenvolvendo as pessoas, para que realmente consiga ter esse ganho no dia a dia? Né? O que sobrou para a gente desenvolver nessas pessoas? E nas iniciativas que a gente teve aqui na KBS, a gente percebeu que algumas pessoas que tinham esse ganho de produtividade real conseguiam trazer isso do mundo das ideias ali, transformar a inteligência artificial fora de um simples chat, mas sim ali num agente ali de transformação no dia a dia delas. Elas não necessariamente tinham conhecimento em tecnologia. Algumas pessoas realmente, na verdade, não vieram da área de tecnologia, mas ainda assim conseguiam transformar isso em um ganho real. E o que elas tinham em comum? Na verdade, a gente percebeu que elas conseguiam desenvolver, estruturar de forma lógica o pensamento que elas tinham e conseguir organizar qual era o real problema que elas conseguiam resolver, que elas querem resolver com a inteligência artificial. Então, quando elas conseguem estruturar isso, quebrar o problema que elas querem resolver em pedaços pequenos e de forma lógica, até empática com a inteligência artificial, levar isso, migrar isso para a inteligência artificial, elas conseguem transformar a inteligência artificial de um simples chat para um agente transformador. Ou seja, elas conseguem começar a criar automações, começar a criar ali, digamos, aplicativos ali na realidade e que no dia a dia delas elas têm um impacto real. E quando eu digo isso, eu digo por experiência própria, porque o Piccolo ele é o head aqui da KPMG Business School e ele costuma tirar a gente ali da zona de conforto. Né? Então, um certo dia, ele trouxe algumas pessoas de outras áreas que não tinham conhecimento de tecnologia nenhum, mas, por incrível que pareça, elas conseguiam pensar de forma lógica, que é o que a inteligência artificial hoje precisa, de pessoas que pensam de forma lógica. Então, ele trouxe uma pessoa da área do financeiro, outra pessoa da área do compliance. Eles nunca tiveram conhecimento com tecnologia, inteligência artificial, ou também não conheciam de tecnologia anteriormente, né? Porém, eram pessoas que seguiam esse mesmo padrão lógico. Eles conseguiam observar o problema do dia a dia deles, conseguiam ali, no setor deles, analisar o que realmente dava para ser alterado, ou seja, pô, algumas pessoas ficam trabalhando ali horas e horas, fazendo uma atividade repetitiva, e eu consigo pegar aquele problema e estruturar de forma lógica para que a inteligência artificial consiga substituir esse trabalho braçal em um trabalho real para que as pessoas consigam ali, de forma mais humanizada, começar a trabalhar. Porque esse trabalho repetitivo, ele nada mais é do que um trabalho robótico. Né? Então, a inteligência artificial trouxe esse poder para a gente. Tirou o trabalho robótico e deixou a gente fazer um trabalho humano, que é um trabalho mais de raciocínio. Então, a gente percebeu esse padrão também na KPMG, e
essas pessoas que vieram trabalhar com a gente em tecnologia, pessoas do financeiro, pessoas do compliance, elas tinham essa linha de raciocínio também de forma lógica. Porém, utilizando a inteligência artificial, uma LLM da vida, um ChatGPT, um Copilot, tendo um foco ali no problema e quebrando esse problema de forma lógica, eles conseguiam criar automações como essas. Então, temos aqui algumas automações criadas por pessoas que nunca tiveram contato com tecnologia anteriormente. E como elas fizeram isso? Elas entenderam o real problema que elas tinham, quebraram esses problemas em pedaços pequenininhos e levaram para a inteligência artificial. Falaram, ó, eu tenho que toda vez mandar um certificado para um cliente. E eu tenho 5.000 clientes para mandar esse certificado. Qual que você acha que é a melhor solução para mim? A inteligência artificial dá a solução. Pô, mas eu não entendo de Python, nunca fiz Python na vida. Me deu código em Python. E a inteligência artificial foi lá e deu código em Python para essas pessoas. E elas fizeram uma automação sem nunca antes terem feito automações na vida. Então, em poucas semanas, utilizando a inteligência artificial, elas conseguiram transformar uma ideia em realidade. E aí que a gente pegou todo esse processo, todo esse padrão e transformou em um ciclo, que é um ciclo que a gente começa a colocar em todos os nossos treinamentos aqui na KBS. Que é eu apelidei carinhosamente de ciclo claro. Por quê? Ele tem essas 5 etapas, que é compreender o problema, o real problema que você quer resolver, quebrar esse problema em pedaços e depois arquitetar uma estrutura lógica para que a inteligência artificial, junto com o seu contexto, junto com o seu conhecimento técnico da área, consiga raciocinar e, depois disso, trazer para a realidade uma automação, uma aplicação real ali, para que vocês tenham ganho do dia a dia ali de forma prática. Então, depois de tudo isso, para finalizar, o que eu queria falar é que o verdadeiro desafio do L&D na era da inteligência artificial não é a gente treinar as pessoas a desenvolver a parte técnica do negócio. A gente não precisa de ter pessoas com conhecimento técnico, especialistas em inteligência artificial. Mas sim, a gente precisa treinar as mentes das pessoas para que não importa a ferramenta que elas utilizem, até porque as ferramentas vão sendo atualizadas ali a cada mês, mas que, de forma lógica, independente da ferramenta que venha a ter, elas consigam ali utilizar elas de forma autônoma. É isso. E o meu verdadeiro desafio foi colocar tudo isso em 5 minutos.